Uma pesquisa feita ali pelo próprio grupo ligado ao Bolsonaro lá em São Paulo, na capital para ser mais específico, tem deixado o governador muito preocupado. O motivo? A sua reprovação em relação à sua aprovação caiu drasticamente. O número de pessoas que aprovavam o Tarcísio, por exemplo, no início do ano, para ser bem claro, né, em relação à data, lá em fevereiro, em comparação ao que está acontecendo agora no final de novembro, que foi divulgado internamente, pelo menos essa pesquisa, caiu aproximadamente 22,5%. A gente sabe que os índices têm diminuído desde abril, quando a gente pega dado por dado ali, inclusive eu vou trazer para vocês o material da Folha de São Paulo que mostra isso, material publicado pela Folha que mostra isso, que a aprovação do Tarcísio agora, por exemplo, em setembro já era menor que no início do ano, e a reprovação, que era em torno ali de 11%, já também estava muito alta, em torno de 27%. Agora, de acordo com esse material publicado na coluna da Bela Megali no Globo, pesquisa acende sinal amarelo para a candidatura de Tarcísio à presidência. Uma pesquisa encomendada por um grupo político paulista sobre Tarcísio de Freitas mostrou queda de 22,5 pontos percentuais na aprovação do governador de São Paulo na capital do estado. A diminuição aconteceu entre fevereiro e o fim de novembro. O levantamento está sendo guardado a 7 chaves. E por que isso é importante e preocupa o Tarcísio de Freitas? Porque quando você pega, por exemplo, o material relacionado à capital em comparação ao estado, é evidente que a capital é muito mais progressista, como se costuma dizer, muito mais à esquerda, muito mais à centro-esquerda do que o resto do estado. O estado como um todo é visto ali como mais conservador, tanto que o Tarcísio de Freitas venceu a eleição no estado de São Paulo, mas perdeu a eleição na capital. Os candidatos apoiados pelo Bolsonaro também perderam a eleição na capital, como é o caso do próprio astronauta ali, né, o Marcos Pontes, teria perdido a eleição para o Márcio França na capital. O Haddad venceu a eleição também para o Tarcísio de Freitas na capital. No todo, o Guilherme Boulos foi o deputado federal mais votado no estado e também levou muita vantagem na capital. E isso está levando à preocupação. Por quê? Porque não se trata meramente do plano futuro do Tarcísio ser candidato à presidência. Eu, particularmente, não acredito que o Tarcísio será candidato à presidência no futuro. Apesar de ser o interesse do Kassab, que hoje é o seu mentor político, digamos assim, não é mais o Bolsonaro, como muita gente imagina por aí, é o Kassab, o Gilberto Kassab, dono do PSD, o partido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele quer lançar um candidato próprio do PSD, inclusive se o Tarcísio for candidato, ele terá de deixar ali o partido que ele está presente hoje e ir para o PSD, pelo menos isso é a linha óbvia e clara na minha cabeça como cientista político, como pessoa que estuda o campo da política como ciência, não meramente como algo opinativo, e ele não tem, eu acredito, pretensão de se lançar candidato à presidência da República sem algum tipo de segurança. Por quê? Porque apesar da análise no estado de São Paulo ser positiva para ele e na capital está sendo ruim, existe a possibilidade ainda de muita água passar por essa ponte para 2024, 2026, porque 2024 vai ter eleição na capital e nas cidades do interior, e ali já dá para ter uma aferição de como é que tá o clima na capital, e pode ser também um motivo, um caminho para que o Tarcísio se radicalize menos. Pelo menos essa para mim, esse, né, o entendimento óbvio para mim do que deve acontecer em relação ao futuro do Tarcísio na política, e mais especificamente na política no estado de São Paulo. Como eu disse, apesar da vontade do Kassab é lançar um candidato à presidência da República próprio, eu não sei se o Tarcísio iria nessa aventura. É mais provável que ele se relance ali candidato à reeleição, ou se lance candidato à reeleição no estado de São Paulo, ou não se lance a nada, do que tentar um cargo de presidência, onde a possibilidade dele vencer será muito pequena, porque tem outros nomes do bolsonarismo que estão pretendendo lançar suas candidaturas, como é o caso do Ratinho Júnior, e o próprio Tarcísio já tem sido visto ali como um indivíduo que não é tão radicalizado quanto a extrema-direita quer, em tese, né? O bolsonarismo já está passando, inclusive, essa mensagem e essa imagem do Tarcísio. E quando você pega outra pesquisa aqui, para vocês observarem claramente, quando vocês pegam aqui a pesquisa Datafolha, que foi divulgada em setembro, no dia 1º de setembro, que coletou informações ali sobre a aprovação do Tarcísio de Freitas, a aprovação dele caiu, né? Ele tinha uma aprovação em abril, isso aqui comparado a abril, tá? Ele tinha uma aprovação em abril de quase 45% dos indivíduos que vivem na capital do estado de São Paulo, né? A cidade também, São Paulo. Ele passou a ter uma aprovação de 30%, o material publicado aqui, né? Datafolha,
Tarcísio tem 30% de aprovação e 27% de rejeição na cidade de São Paulo. Índices do governador bolsonarista são piores do que os registrados no estado em abril. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, é aprovado por 30% dos eleitores da capital do estado, para outros 38% dos paulistanos seu governo é regular, enquanto 27% o consideram ruim ou péssimo. Nesse material aqui a gente precisa lembrar que mesmo tendo uma taxa de aprovação, de reprovação alta e uma redução de aprovação em 15% nesse material aqui, pelo menos, o Tarcísio ainda continua sendo avaliado positivamente por 68% do eleitorado de São Paulo. É claro que a situação da ANEEL e outros casos que aconteceram recentemente ajudaram a derrubar a sua aprovação, isso é uma coisa muito evidente. O levantamento foi feito esta semana, na terça-feira, dia 29, e na quarta, dia 30, com 1.092 entrevistas de eleitores ou entrevistados, e a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. O desempenho do governador é inferior ao registrado no estado como um todo, fazendo ressalva de que, em comparação, é com o único levantamento da Datafolha disponível sobre o seu governo até aqui, feito em abril. Os números, claro, podem ter mudado. Naquela pesquisa, 44% dos paulistas consideravam o governo ótimo ou bom, ante 11% dos que rejeitavam. A avaliação regular batia com a atual na capital de aproximadamente 39%. Ou seja, existe essa variação para o Tarcísio e para o próprio bolsonarismo na capital e no estado como um todo,